O Rodrigo mandou uma doação e falou o seguinte: Cacaroto, uma vez você fez um vídeo que para mim foi o melhor vídeo do canal, que falava o seguinte: você tá triste? Treine, vá ganhar dinheiro e vá aprender alguma coisa. Esse vídeo mudou minha vida. Hoje eu trabalho muito e todo dia eu tiro uma hora para fazer atividade física. Portanto, fale sobre como os pensamentos bons mudam a nossa vida para melhor, se esforçando e eliminando pensamentos pessimistas. Valeu, forte abraço. Valeu, meu irmão, forte abraço. Por incrível que pareça, ontem foi feriado, né? Aqui no meu estado, e eu fui fazer calistenia. Eu nunca fiz calistenia. Eu fui numa praça fazer calistenia, mas eu nunca fiz. Eu acabei descobrindo como se faz, como se utiliza os equipamentos lá. Bicho, dá pra fazer um treino legal. Dá pra utilizar todos os músculos do corpo, né? Eu aprendi, o pessoal lá me instruiu como faz e tal. Gostei muito. Ou seja, aprendi a fazer calistenia em uma praça pública, porque hoje é comum, né? Você vê uma praça e tem aqueles equipamentos de calistenia, né? Então eu gostei muito. E sobre o tema de vídeo que o Rodrigo mandou aí, eu vi recentemente também em Provérbios. Tem Provérbios, eu não vou lembrar o número tal, mas assim, que lá diz o seguinte, tem uma passagem bíblica que fala que um personagem bíblico ele recebe uma instrução para nunca parar, nunca ficar parado, estagnado. Você tem que se movimentar, você tem que se mover. Abraão, né? Tem a passagem de Abraão também. Né? Se você não se mover, a graça não vai vir. Então, se você observar realmente a, a psique e a biologia masculina, é exatamente isso, bicho. É exatamente isso. Eu passei por um problema recentemente, né? Alguns meses atrás, a rapaziada aí sabe. E o impacto na minha cabeça de uma coisa que a gente acaba sendo acusado de uma coisa que não fez, o impacto ele é muito grande e nos paralisa, principalmente o homem. O homem fica paralisado, a gente não tem ânimo. Pode ser um impacto dessa forma, pode ser problema financeiro, pode ser problema familiar, pode ser problema social, pode ser qualquer tipo de problema, bicho. Qualquer tipo de problema. Deixa o homem paralisado, sem ânimo para fazer as coisas. E é terrível porque homem parado é como diz aquele ditado, né? Mente parada é oficina do diabo, né? Então o homem parado, ele realmente é só ladeira abaixo. Porque o homem ele foi feito para se movimentar. O homem aprende se movimentando. Os gregos, né, os gregos antigos, eles faziam isso com os homens quando iam instruir os homens. Os homens aprendem se movimentando, se movendo. Né? O homem ele aprende muito mais quando ele vai na prática. A teoria é importante. Eu acho a teoria importante porque encurta caminhos e etc. Por exemplo, eu quando faço Muay Thai com o professor, a gente tem as lutas, a gente tem os treinos, a gente tem os exercícios, mas no final ele faz lá um círculo, todo mundo senta e vai falando. Sabe por que a gente fez isso? Porque dessa maneira a gente vai conseguir atingir isso. Então, é aquela parte teórica, né? É importante também, a parte teórica. Mas é um momento ali de 10 minutos de conversa, 10, 15 minutos de conversa, porque a maior parte do tempo, uma hora inteira, é treinando, bicho. É treinando, 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 treinando. E a parte menor é de instrução, as instruções, né? E o diálogo. Por quê? Porque realmente o homem ele aprende fazendo. O homem o corpo e a mente do homem foi construída dessa forma durante os milhares de anos aí de existência do ser humano na Terra. O homem se move, o homem sai para procurar, o homem saía da toca para caçar, o homem tinha que identificar
o contexto em que ele estava, ele tinha que conhecer o contexto, ele tinha que aprender a utilizar ferramentas, a utilizar novas táticas, novas formas e etc. Porque se ele não fizesse isso, ele poderia acabar indo para melhor, né, por questões de predadores, por questões de tribos mais que se desenvolveu mais do que eles, né, e etc. E realmente, se nossos ancestrais, todos eles viveram dessa forma, os nossos ancestrais homens, eles viveram dessa forma, por que que nós vamos ficar parados? É terrível, cara, você ficar na frente de um computador, o sedentarismo, né? Por exemplo, você passar uma parte do dia em frente ao computador e na outra parte você ir para a cama, ir para o sofá e terminar seu dia assim. É terrível para o homem. O homem ele tem que se movimentar, tem que correr, tem que treinar, tem que fazer musculação, calistenia, luta, futebol, uma natação. Enfim, ontem eu fiz a calistenia, aí depois eu fui andar de skate e depois fui nadar. Fui para uma piscina e dei uns mergulhos. Fui nadar. É importante aprender a nadar, né? E vai, cara. E a vida fica, mesmo você estando com problemas, mesmo você tem problemas para resolver, fica mais fácil de resolver os problemas. Você consegue resolver os problemas com mais facilidade, com mais opções. Você pensa em outras opções, novas opções para resolver o seu problema. Você esquece por alguns momentos o seu problema, né? E você lida com o seu problema com mais ânimo, né, para superá-lo. E às vezes o problema, veja, a questão é que quando você não se movimenta, quando você fica estagnado, sedentário, aparece um grande problema na sua vida. Aparece um problema na sua vida. E por você estar parado, estagnado, você simplesmente acha que aquele problema é terrível, é enorme, é grande e tal. Né? Mas que na verdade não é, cara, é uma tempestade em copo d'água. Quando você começa a se movimentar, a se mover, a fazer as coisas e tal, você vai vendo que não, cara, aquele problema foi uma coisa que eu achei que era muito grande, mas não, estou vendo que foi uma tempestade em copo d'água. Então, quanto mais parado você fica, maiores os problemas eles parecem. Eles parecem que são muito maiores. E além de eles parecerem muito maiores, você também não encontra opções, você não consegue raciocinar, pensar, refletir em outras opções para resolver esses problemas. Então, realmente, é terrível para o homem ele ficar parado. É terrível. Né? No sentido de emprego, no sentido de... Ah, mas eu não estou conseguindo encontrar emprego. Cara, faz alguma coisa, bicho. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Se tivermos a vontade, o desejo de nos movimentar, qualquer coisa acaba nos trazendo dinheiro. A gente consegue, cara. Qualquer coisa. Né? Ah, mas eu tenho vergonha, mas sempre tem alguma coisa que você vai conseguir fazer para angariar um trocado aqui, um dinheiro ali, enquanto não encontra um emprego, por exemplo. Ou se você já tem um emprego, eu tenho preguiça e tal, mas tem que fazer o que gosta. Eu sou um sujeito que eu sou assim, um caso à parte, porque eu gosto de muita coisa, né? Eu gosto de nadar, eu gosto de andar de skate, eu gosto de jogar bola, eu gosto de treinar, né? Então eu gosto de muitas coisas, de luta, eu faço Muay Thai. Então eu gosto de muito, eu tenho os equipamentos de Muay Thai, eu tenho um saco de boxe. Então, eu tenho isso, né? O tal do multi-atleta, né? Fazer várias coisas. Porque eu gosto de me mover. Eu gosto de ser competitivo. Ontem não, né? Semana passada eu tava com uns 3 colegas, a gente tava jogando damas. Os caras não conseguiam ganhar de mim na dama. Eu jogo muito dama. Eu tenho dama em casa. Eu tenho um dominó. A gente jogou dominó, aí depois jogou dama, aí depois foi jogar videogame, aí depois foi pescar. Eu não gosto de ficar parado, bicho. Já é de mim isso aí. Então eu gosto muito de jogar dama. Ontem também joguei dama, né? Parei lá e tal. E foi um caso interessante que a gente tava jogando dama em um canto e no outro canto tinha um casal. O cara era mais velho, né? Bem mais velho, idoso já, acho que uns 60 anos, por aí, quase 70 anos. E a esposa dele deveria ter uns 50, 40 anos. E ela reclamando, e o cara, porque ele é caminhoneiro, né?
E aí ela bebia e ficava alterada. E aí ela reclamava dele porque ele é caminhoneiro, né, passa muito tempo fora de casa. E o cara só ali, cabeça baixa, sem falar nada, né? Já com a saúde deteriorada porque estava com a barriga de ponchete, né? Porque o caminhoneiro ele não consegue, ele tem dificuldade, né, de praticar atividade física, né? Porque está sempre dirigindo. Então a saúde do cara vai indo embora, né? A não ser aqueles caras que já percebem isso, né, e vão controlando. Cara, caminhoneiro. Como eu já viajei muito, eu sempre tive parando nos postos por aí. Quando eu via um caminhoneiro entrando, cara, o prato do caminhoneiro é uma torre. Os caras comem demais. E não pratica exercício, né? Mas é isso, né? Então aí eu vi o casal lá, que na verdade só ela reclamava do cara, né? Ela reclamando. E o cara cabeça baixa. Aí bebia a cervejinha dele, ouvia e balançava a cabeça. E é isso aí, a vida do cara. Então isso para o homem é terrível, né? Você está perdendo sua saúde, e você vai vendo que todo mundo tem problema. Nós todos temos problema. E o problema é até uma questão que eu estava pensando, né? Eu estava pensando recentemente que os problemas, a depender do nível dele, né, um nível razoável, eles são importantes na nossa vida. Porque eles são uma via, um motor para nos despertar e tentar resolvê-los. Quando a gente estudava, né, no ensino médio, por exemplo, ensino fundamental, ensino médio, a gente tinha os problemas de matemática. Por que a professora colocava os problemas lá no quadro? Para você resolver, pô. E você resolve o problema, aí você vai novamente, você já tem uma inteligência maior, você já aprendeu aquele problema e você já resolve facilmente. Então os problemas eles vão aumentando de nível, né? Na matemática era assim, né? Fórmula de Bhaskara. Eu nunca usei fórmula de Bhaskara na vida real, porque os ensinos, né? Hoje o ensino ele é voltado para. Tem muitas coisas lá que a gente não coloca em prática na vida real, né? Mas eu estou dando apenas um exemplo. E outra coisa também, outro problema no ensino, no ensino fundamental, ensino médio, etc., na educação escolar, é que prende muito os meninos, né? Os meninos, para o menino, ele fica ali sentado, ele, né, não é interessante para ele, porque o homem, o menino, ele aprende também do movimento. É tanto que o professor ou professora mais popular nas escolas é o professor de educação física, né? Principalmente os meninos, né? Eles ficam à espera, à espreita do professor da aula de educação física. Por quê? Porque vai jogar bola, porque vai correr, né? Porque vai se exercitar, porque vai se movimentar, está se movimentando ali e tal. É por isso que geralmente os professores de educação física são os mais populares nas escolas. Né? Porque realmente é isso, cara. Não dá para fugir da realidade. Não dá para fugir da realidade. A realidade é essa. Não podemos ficar parados. Se você parar, você vai perecer. Não adianta, cara. Não importa a sua idade, desde de criança até a fase idosa. Não pode parar, não dá para parar. Né? E a gente, depois de um tempo, por exemplo, eu fui um sujeito muito sedentário. Eu ficava sentado quase o dia inteiro praticamente. Né? E eu lembro, cara, eu tinha crises terríveis de cãibra. Eu ficava me tremendo na cadeira, cara, de tanta cãibra que eu tinha. Porque você alia. Uma questão interessante de quem se movimenta é que você aprende. Você desenvolve seu cérebro. Né? Você aprende as coisas quando você está se movimentando. E aí, ou seja, naquela época que eu era sedentário, no meu trabalho, eu passava o dia no computador, eu não aprendia sobre alimentação. Eu comia muita besteira, bicho. Salame era quase que diariamente que eu comia salame, essas besteiras aí. E não fazia exercício. Aí o que acontecia? Eram crises de cãibra que eu me tremia na cadeira. Eram cãibras muito fortes, cara, que o pessoal ficava olhando assim, pô, você tem que ir para o médico. E eu ia e não resolvia. Porque o problema não era tomar remédio. Remédio só vai remediar, só remedia. Não é questão de tomar remédio, é questão de você curar o sedentarismo.
né? Porque se você começa a treinar e começa a se alimentar de alimentos que têm nutrientes, né? Tem vitaminas, que tem os minerais, cara, é uma semana, 2 semanas, você já reverte os problemas. Cara, é incrível quando você está sedentário e você passa a primeira semana. Em 3 semanas eu já senti uma vida nova. Quando eu mudei de vida, né? Quando deixei de ser sedentário, né? Passei a me movimentar. Em 3 semanas, eu já era outra pessoa, pô. E me alimentando adequadamente. E os pensamentos melhoram. Tudo melhora, cara. Você começa a ver a vida com bem-estar. Você começa a ver a vida do lado positivo. Eu não indico que você fuja dos problemas, não, cara. Enfrente os problemas. Os problemas, eles estão ali. Isso é até uma passagem bíblica, né? Muitas vezes os problemas existem na sua vida para te tornar mais forte. Tem uma passagem bíblica que diz que o cristão ele está lá pedindo força, né, pedindo força a Deus, e Deus manda problemas para ele superar os problemas. E quando você supera o problema, você fica mais forte. A força está aí. Você enfrenta o problema, você fica mais forte. Deus mandou a força para o cara. Então, o homem, ele precisa disso aí. Ele precisa enfrentar os problemas, vencer os problemas e se tornar mais forte, mais forte, mais forte. Porque a vida é isso. A vida não é andar para trás. A vida é andar para frente, é progredir, é se desenvolver, né? É ter ocupações, é estar ativo até o final da vida, cara. Esse é um dom que Deus deu para os homens, principalmente, né? Estar sempre ativo, porque você vai estar ativo até a sua fase idosa, bicho. O homem ele vai ficar ativo até os 80. Ele fica, por exemplo, o doutor Ronald aí. Depois vocês pesquisem aí um sujeito chamado doutor Ronald. Ele tem 80 anos, se não me engano, né? E tá ativo ali, correndo, fazendo exercício, se alimentando adequadamente. É porque também, muitas vezes, o sedentário ele tem um pensamento de que eu vou ganhar o que com isso? É um pensamento imediatista, né? Eu vou me alimentar com essas coisas naturais. Eu vou correr, eu vou me exercitar. Eu vou ganhar o que com isso? Realmente, nos primeiros dias você não vai ganhar nada. Você vai ganhar um desconforto, né? Você vai ter aquele desconforto ali inicial. Aí você percebe que não estou ganhando nada. Essa é a mentalidade do sedentário, né? Ele acha que ele não está ganhando nada. Mas depois, se ele continuasse, e aí desiste. Geralmente, o sedentário, quando ele começa a ter uma vida mais saudável, se ele não tiver um incentivo, se ele não tiver um apoio, se ele não tiver pessoas ali ao redor dele incentivando ele para continuar, ele desiste. Desiste. Desiste rapidamente. Né? Mas se tiver um apoio ali, tiver alguém falando, ele ouvindo a pessoa, pô, eu fiz e tal, tá? Vamos lá, vamos. Isso as mulheres elas têm bastante. É por isso que você vê que nas academias tem mais mulheres do que homens. Né? Nas corridas, nas caminhadas. Por quê? Porque uma apoia a outra. Tá incentivando. Vamos lá. Na verdade é um passeio, na verdade é um desfile. Aí coloca uma roupa diferente, aí vai com as amigas e tal. Você vai ver, já estão ali, já se acostumaram. Às vezes vai até sozinha. Mas o homem não tem isso aí, né? O homem é sozinho, pô. O homem não tem incentivo. Por isso que o homem ele tem que se auto-incentivar. É intrínseco, tem que ser intrínseco. Porque se for depender do externo, ninguém vai incentivar, não, cara. Pelo contrário. No externo, os caras vão te desestimular. Tem um caso, por exemplo, né, de um conhecido que ele tinha sobrepeso. Ele tinha sobrepeso, né? E era um conhecido nosso, né? Ele era conhecido. E aí ele começou a correr. Começou a correr de manhã cedo. Sabe o que o pessoal falava? Né? Chamava o cara de trouxa, de besta. Acorda cedo, 5 da manhã para ir correr. Veja, ao ponto de chegar e dizer, meu irmão, eu não tenho. Num tom de brincadeira, né? Fazendo aquela vergonha, né? No cara, né? 5 da manhã, meu irmão, 5 da manhã, e o cara correndo. Hoje o cara tá esbelto, tá com saúde, né? Largou mão de comer besteira, pão, hambúrgueres, etc. Tá com a saúde em dia.
era pré-diabético, né? Vivia tomando remédio, hoje não respirava direito, né? Ou continua correndo, né? Hoje está com a saúde em dia, é outra pessoa, totalmente outra pessoa. E continua. Agora, aquele cara ali é um exemplo, porque ele era desestimulado, as pessoas desestimulavam ele, né? Desestimulavam o cara. E o cara persistiu, sozinho, correndo sozinho. Você imagina você sozinho, cara. Você tem uma vida aí confortável, né? Tá ali no conforto, né? Enrolado na cama e tal. Você largar a mão disso aí para ir correr, né? Em busca da sua paz mental e do seu, da sua saúde física. E sozinho, e todo mundo desestimulando. E aí, não é uma vitória? Ali é uma história digna de cinema, né? Você sozinho lá e conseguiu e continua. Não deu ouvidos aos desestimuladores. Não deu ouvido. Continuou e continua ainda hoje. Hoje, as pessoas que desestimulavam ele estão aí com sobrepeso, com problema, é pressão alta, é diabetes. Hoje está. Cara, por exemplo, no seu trabalho, a maioria tá adoentado, pô. É uma gripe, é uma tosse que não passa, né? É um problema aqui, é remédio, aí tem que ir pro hospital, e aí pô, todos os anos assim, todos os anos assim. E o cara tá lá correndo, saúde em dia, não precisa disso, não se preocupa com isso, com essas questões de saúde, e tá lá. Mas aqueles que desestimulavam ele, né, estão adoentados, né, estão passando por um momento de doença na vida. Enquanto o cara que era para seguir exatamente o que eles queriam que ele segue, né? Está lá, de boa, né? Vivendo uma vida saudável. Então, muitas vezes é isso que acontece na vida do homem, né? São desestímulos. Porque o homem, meu irmão, o homem é isso aí, né? O homem nasceu para sofrer e para levar, né? Lá ele. Mas realmente, de fato, cara, não nascemos para ficar parado, não. A gente tem que se movimentar, tem que fazer as coisas. Tem que correr atrás, tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar parado, né? É o pântano, né? Se você água parada é o quê? As piores pragas estão na água parada, não é isso? É. As piores pragas, os piores predadores estão na água parada. As piores bactérias estão na água parada. Vermes estão na água parada. Já a água em movimento não. A água em movimento ela é limpa. Veja a água, dá até para você beber. A água de rio assim em movimento. A depender de onde está vindo essa água, né? Dá até para você tomar aquela água ali. Porque ela é limpa. E por que ela é limpa? Porque ela está em movimento. Ela está em movimento, meu irmão. Está em movimento. Então, tudo aquilo que está em movimento limpa. Eu estava conversando com um colega meu, né? Eu estava vendo uns carros de leilão, né? Tem um cara que ele faz isso aí, ele pega uns carros de leilão para vender e são bem mais baratos, né? E aí eu fui conversando, terminei de conversar com ele, com esse cara que vende carro de leilão. Pô, os carros 10 mil, 15 mil reais a menos, né? Da tabela FIP. E aí eu fui conversar com outro colega, né? Pô, esse cara ele vende os carros aí de leilão e tal. A primeira coisa que ele falou foi o seguinte, faz sentido. Esse meu colega, ele disse o seguinte, mas tome cuidado. Esses carros de leilão, eles ficam parados durante muito tempo. Geralmente dá problema nas borrachas, geralmente tem um problema aqui na embreagem, na caixa de marcha. Né? Por quê? Porque fica muito parado no óleo, né? O óleo está ali parado. E veículo parado, cara, dá problema. Você vai ter que fazer uma manutenção nele, aí, uma revisão, ter que lubrificar muita coisa nele. Então vai ser um gasto a mais. Porque realmente, até os carros, cara, eu tinha um videogame, eu tinha um Xbox One. Isso tem uns 4 anos. Eu tinha um Xbox One. Eu trabalhava muito, eu gostava de jogar no Xbox One. Tá até aqui ainda a carcaça dele.
Mas eu passei cerca de um ano sem jogar o Xbox, porque eu estava trabalhando muito. Era manhã, tarde e noite trabalhando. E aí não tinha tempo para jogar. E meu irmão tem o videogame dele, né? Eu não ia. Aí o que aconteceu? Quando eu fui ligar, depois de quase um ano, não ligou. Levei para o cara, para o conserto. O cara viu lá tal, deu problema, oxidou a placa-mãe, né? De tanto ficar parado, eu não ter ligado. Oxidou. E aí perdeu a placa-mãe, já era. Né? Tem que colocar uma placa-mãe nova. E uma placa-mãe nova, o valor é quase a mesma coisa de um videogame novo. Eu fiz o quê? Isolei. Perdi por quê? Por falta de uso. Né? Computador, a mesma coisa. Eu já perdi notebook. Eu tenho uma série de notebooks guardados. Né? Carcaça. Eu tenho uns 4. Né? Uns 2 eu perdi por falta de uso. Não usava. Então tudo na vida, bicho, é isso. Se parar de usar, perde. É problema, dá problema. Se parar de usar, dá problema. Se ficar parado, estagnado, sedentário, dá problema. Dá problema. Dá problema de saúde, dá problema mental, dá problemas físicos. Só aparecem problemas, bicho. Então, não tem segredo, né? É até uma coisa muito básica, muito simples entender isso. Né? Que precisamos nos movimentar, precisamos fazer alguma coisa. Precisamos movimentar nosso corpo, nossa mente, aprender coisas novas. Ontem eu aprendi a calistenia, aprendi alguns exercícios de calistenia. E até simples, com os equipamentos da praça. Então tem sempre que estar aprendendo, se movimentando. Corpo e mente em movimento. Aí você em movimento, aí você vai perceber que aquele problema, né, que você tinha, aquele problema que está aí na sua frente, às vezes não é tão grande assim. Às vezes não é uma coisa que você não vai conseguir resolver. Quando você está em movimento, você percebe que as coisas não são o que parece ser. Né? Não são. Aqueles pensamentos ruins, né? Sempre vem um pensamento ruim, é sempre para desgraçar. Cara, se você está parado, sem fazer nada, pensamentos ruins vêm na sua cabeça. E pensamentos ruins que fazem sentido. Vão fazendo sentido. E você acha que realmente é aquilo ali. Né? Mas depois que você começa a se movimentar, você sai do lugar, deixa de estar parado, né? A coisa vai mudando, vai se alterando e você começa a perceber, pô, velho, eu vejo o que eu estava pensando, vejo o meu pensamento qual era. Aí você vai achar que aquilo era ridículo, os pensamentos que você tinha, né, com relação aos seus problemas. Era ridículo. Não existe problema que não dê para resolver. Todos os problemas dá para resolver. Dá para resolver. Mas antes temos que saber buscar, se movimentar, reagir. E é isso. Bom, pessoal, valeu, curta, comente, compartilhe. E caso você queira um tema de vídeo, você mande aí no LivePix, que a gente vem aqui para dar aquele comentário.